Olá, bem-vindos ao curso H. Nesta aula que se inicia agora, nós vamos falar da portaria de número 156 de 2004 da Marinha do Brasil. Essa portaria, ela contém 8 anexos. O anexo alfa, que a gente vai estudar aqui, vai ser o nosso primeiro assunto, ele é bem curtinho e ele estabelece a estrutura da autoridade marítima. É no anexo Bravo que estão contidas a grande maioria das informações que a gente vai passar nessa aula. E os anexos de Charlie a Hotel, esses anexos na verdade são portarias de delegação de competência aos titulares dos diversos órgãos da Marinha do Brasil, dos chamados órgãos de direção setorial, órgãos de direção geral e de outras organizações militares. Então como é que a gente vai dividir essa aula de hoje? Primeiro a gente vai ver o anexo alfa, que é curtinho, vamos aprender como é que é a estrutura, o organograma da Marinha e da Autoridade Marítima, que são coisas diferentes. Depois vamos falar bastante sobre o anexo B, e os anexos C, A, H, a gente não precisa estudar. Por que a gente não precisa estudar? Porque ele é uma repetição do anexo B. Do C ao H são apresentadas as mesmas informações do anexo B, porém organizadas de maneira diferente, né? As informações estão reunidas de maneira diferente. Eu diria que existem duas formas da gente estudar essa matéria. Ou a gente não estuda o anexo B e estuda os anexos C a H, ou então a gente não estuda o CH e estuda o B. Eu analisei esse problema e cheguei à conclusão que é melhor a gente estudar pelo anexo B, certo? Já bati todas as informações que estão no anexo C até o H, e não tem nenhuma informação lá que não conste, que não esteja abarcada pelo anexo B, ok? Então vamos iniciar a aula pelo anexo alfa, que na verdade não possui texto, ele mostra apenas um organograma da Autoridade Marítima. Antes da gente entrar nesse organograma da Autoridade Marítima, vamos falar do organograma da Marinha do Brasil, que não está na portaria, mas que é importante para a gente entender como é que funcionam, como é que são as relações entre as principais organizações militares, entre os principais órgãos da Marinha, que tem a ver com o dia a dia do prático, com a atividade de praticagem ou com o processo seletivo para praticante de prático. O organograma da Marinha, tá? Não da Autoridade Marítima, o organograma da Marinha é uma coisa enorme, muito grande, como vocês podem observar na tela. A grande maioria dessas organizações militares, elas são irrelevantes para o processo seletivo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma lupa, vamos fazer um zoom na parte do organograma da Marinha que nos interessa, tá? Que nos é preciosa para os fins do processo seletivo. Então vamos ver aqui na tela. A gente tem na parte superior o comando da Marinha, ou o comandante da Marinha, muitas vezes a gente vai se referir a ele como Charlie Mike. Antigamente, lá em 2004, quando essa portaria foi escrita, não existia Comando da Marinha, existia Ministério da Marinha. Posteriormente, os militares perderam esse status de ministério, né? Hoje existe o Ministério da Defesa, que é uma pasta ocupada por um civil. E logo abaixo do ministro da Defesa estão os comandantes militares das 3 forças. Então aqui está o comandante da Marinha, um almirante 4 estrelas, né? O maior posto dentro da estrutura da Marinha. Ligado diretamente ao comandante da Marinha está o chefe do Estado-Maior da Armada, é o outro almirante 4 estrelas, normalmente o segundo almirante mais antigo da estrutura da Marinha. Então ele vai assessorar o comandante da Marinha para assuntos diversos. O Estado-Maior da Armada, ele é chamado de órgão, ele é um órgão de direção geral. Continuando no organograma, ainda pendurados ao comandante da Marinha, nós temos uma série de organizações que são chamadas de órgãos de direção setorial. Nós vemos nesse quadro apenas duas, o comandante de operações navais e o diretor-geral de navegação. Existem outras, tá? A gente poderia continuar traçando aqui. Podemos colocar aqui a Secretaria-Geral de Marinha, a gente pode colocar o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, dentre outros órgãos, como por exemplo o Diretor-Geral de Material da Marinha, o Diretor-Geral de Pessoal da Marinha,
etc. Agora, os órgãos importantes para o processo seletivo, os órgãos de direção setorial importantes para o processo seletivo são esses dois: Comando de Operações Navais, Diretoria-Geral de Navegação, que são cadeiras ocupadas também por almirantes 4 estrelas. Subordinado ao comandante de operações navais, nós temos o Comando em Chefe da Esquadra, essa sigla conhecida como COMENCHE. E aqui que estão pendurados, né, a grande maioria dos navios da esquadra brasileira. Eles se subordinam ao COMENCHE. E temos também os distritos navais. Todas as águas jurisdicionais brasileiras, né, o litoral brasileiro está dividido em áreas de jurisdição de distritos navais diferentes. Nós vamos ver ao longo da aula de hoje e da próxima quais são as principais atividades e responsabilidades de cada um dos distritos navais. Ainda dentro da estrutura do comandante de operações navais, existem diversas outras unidades, mas as importantes para o processo seletivo são essas duas. E dentro da Diretoria-Geral de Navegação, as duas unidades importantes para o processo seletivo são a Diretoria de Hidrografia e Navegação, que é a que cuida de cartografia, de meteorologia, de levantamentos batimétricos, enfim, de avisos aos navegantes e diversos outros assuntos que a gente vai ver ao longo desta aula e ao longo de todo o curso regular. E temos a Diretoria de Portos e Costas, que é quem manda na vida do prático, né? Aqui está a Autoridade Marítima, o representante da Autoridade Marítima, que escreve a norma 12, que regula toda a atividade de praticagem no Brasil. A DPC também cuida do ensino profissional marítimo e é aquela instituição, aquele órgão da Marinha do Brasil que mais tem a ver, que mais se relaciona com as atividades portuária e de navegação, com atividades civis de navegação, enfim, no dia a dia dos portos brasileiros. Muito bem, então este foi o organograma da Marinha do Brasil, que não faz parte dessa portaria, não tem nenhum anexo dessa portaria onde vocês vão encontrar este organograma. Ele mostra a relação entre as autoridades, né, entre os diferentes órgãos, entre as diferentes organizações militares da Marinha do Brasil. O que nós vamos ver agora é o organograma que constitui o anexo alfa da portaria 156, e esse organograma, notem que ele mostra as relações entre as atividades desempenhadas por cada um desses órgãos. Vamos analisá-lo aqui, vamos ver como ele é bem diferente do organograma anterior que a gente descreveu. Aqui no topo da pirâmide a gente tem a autoridade marítima, que é exercida pelo comandante da Marinha. A Marinha, ela tem diversas atribuições constitucionais, ela tem um monte de coisa que ela pode e deve fazer, né? Coisas pelas quais ela é responsável. Então quem é essa pessoa que tem a autoridade para fazer e acontecer? É o comandante da Marinha que exerce a autoridade marítima. A autoridade marítima ela tem um assessor que vem a ser o chefe do Estado-Maior da Armada, que a gente mencionou, né? Ele figurava lá no organograma da página anterior. Ligados à autoridade marítima, a gente tem os seus representantes, né? Quem representa a autoridade marítima para distintas atividades. Por exemplo, para as atividades de segurança da navegação e meio ambiente, o representante da autoridade marítima são o Comando de Operações Navais e a Diretoria-Geral de Navegação. São aqueles dois almirantes 4 estrelas, chefes de órgãos de direção setorial. Para as atividades de organismos internacionais, investigação científica marinha e de bens submersos, quem são os representantes da autoridade marítima? São o chefe do Estado-Maior da Armada, o diretor de Portos e Costas, o diretor de Hidrografia e Navegação, os comandantes dos distritos navais, tá? E no caso das atividades relacionadas à Antártica e aos recursos do mar, o representante da autoridade marítima é o secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Subordinados aos representantes da autoridade marítima para a segurança da navegação e ao meio ambiente, nós temos aqui subdelegações. Nós temos o representante da autoridade marítima para as atividades de marinha mercante, que vem a ser o DPC. Temos o representante da autoridade marítima para a segurança do tráfego aquaviário, que vem a ser o DPC, o DHN, os comandantes dos distritos navais. Com relação às atividades de busca e salvamento, SAR, né, sigla de Search and Rescue,
a gente tem os comandantes dos distritos navais, e com relação ao meio ambiente, a gente tem o DPC e os comandantes dos distritos navais. Então notem como é diferente o enfoque dos dois organogramas estudados. Esse aqui mostra a relação entre as atividades. A gente pode ter um mesmo órgão, por exemplo, a DPC, sendo representante da autoridade marítima para assuntos diferentes. A DPC, por exemplo, ela é representante da autoridade marítima para assuntos relacionados à segurança do tráfego aquaviário, ao mesmo tempo ela também o é para organismos internacionais, assuntos relacionados à investigação científica marinha e a bens submersos. Então, os órgãos da Marinha, eles acumulam atribuições, eles acumulam responsabilidades por atividades diferentes. Existem as portarias de delegação de competência, que constituem os anexos Charlie até Hotel, em que a autoridade marítima, ela delega para os diversos órgãos que a gente estudou, distintas atribuições e responsabilidades. Muito bem, com esses conceitos que a gente viu aqui em mente, a gente está pronto para começar a estudar o anexo B, que é o bojo, né? É o anexo que concentra as informações que, a meu ver, tem alguma chance de cair na prova de prática, tá? Mas a gente tentar estudar o anexo B sem ter isso aqui claro, né? Sem ter claro o que é a relação entre as atividades, né, que são delegações de competência do comandante da Marinha, a gente tem que entender a diferença disso para as relações entre as autoridades. O DGN é chefe do DHN, o comandante da Marinha é chefe do diretor-geral de navegação. A todos esses órgãos aqui serão atribuídas diversas responsabilidades. Eles serão nomeados representantes da atividade marítima para as mais diversas atividades.